E aí, pessoal, tudo na paz? Vamos continuar com nossa aula, com o nosso vídeo. No vídeo anterior, nós analisamos o circuito série, certo? Fizemos um exemplo. E agora, nós vamos tratar o circuito paralelo, para depois nós juntarmos o série e o paralelo. Então, preste atenção, hein? Olha só, eu tenho aqui um circuito paralelo. Vamos desenvolver os cálculos para esse circuito. Olha só, eu tenho aqui, qual é a resistência total num circuito paralelo? É o inverso da soma das resistências. Quando eu trabalho com duas resistências, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Seria o quê? A divisão do produto pela soma. Poderia fazer de 2 em 2. Ou trabalhar com o inverso da resistência total. Aí eu teria que usar o mínimo, né? Daria o mesmo resultado. Atenção, como é a tensão no circuito paralelo? Olha só, eu tenho aqui um multímetro digital, né? Eu tenho uma ponteira vermelha e uma preta. A vermelha é positiva, a preta é negativa. Eu vou colocar o multímetro em volts e DC. Olha só, se eu medir aqui, eu tenho a tensão da fonte, 12 volts. Se eu medir aqui, em cima de R1, eu tenho 12 volts. Se eu medir em cima de R2, eu tenho 12 volts. Então, no circuito, né, resistivo paralelo, eu tenho a mesma tensão em R1 e R2. Eu posso colocar quantas resistências eu quiser aqui, que a tensão vai ser a mesma. Por quê? Porque estão em paralelo. Certo? Preste atenção. Se tiver dúvida, volta o vídeo e veja novamente a explicação. E a corrente? A corrente, eu vou ter uma corrente saindo do polo positivo e ela vai ter que chegar onde? No polo negativo. Toda vez que a corrente sai de um polo, ele chega no outro. O que acontece com a corrente quando chega nesse ponto aqui? Ora, eu tenho aqui uma coisa que a gente chama de nó. Muito usado na lei de Kirchhoff. Então, olha só, a corrente total, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a corrente I1 mais I2. É o que está explicado aqui. Aonde vai passar a maior corrente? Vai passar a maior corrente onde a resistência for menor. Onde a resistência for maior, a corrente será menor. Aqui seria o caso da gente comparar isso com o curso de um rio. Né? O curso de um rio. Eu tenho aqui, ó, o curso de um rio. Eu tenho aqui água, vai descer aqui uma água e vai descer aqui uma água. Onde vai descer a maior quantidade de água? No rio ele tiver o quê? Menor resistência. Aqui a resistência é maior do que aqui. Então como é que a gente calcula isso? Bom, nós vamos sempre usar a famosa lei de Ohm. Já está se tornando o quê? Repetitivo. A corrente é diretamente proporcional à tensão, inversamente proporcional à resistência. Então eu simulei aqui um circuito com 12 volts da bateria, 6 ohms para essa resistência e 3 ohms para essa resistência. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, sempre achar a resistência o quê? Equivalente, ou total. Por quê? Eu com a resistência e a tensão, eu posso achar a corrente que está
entrando aqui, que será a mesma que estará chegando aqui. Bom, eu posso fazer por fração ou pelo esse método da divisão do produto pela soma. Vou fazer por aquele método. Então eu tenho R1 vale 6 ohms, vezes R2 vale 3 ohms. 6 ohms mais 3 ohms. Aí eu tenho 18 ohms dividido por 9 ohms. Então a resistência total desse circuito vale quanto? 2 ohms. Então, seria a mesma coisa que eu trocasse as duas por uma de 2 ohms. É a resistência equivalente. Certo? Tranquilo. Bom, já achei a resistência equivalente. Vale 2 ohms. Quanto vai ser a nossa corrente desse circuito simples aí? Paralelo. Então, agora o próximo passo, o segundo passo, é nós calcularmos o quê? A corrente que está entrando lá no circuito. Lei de Ohm, corrente é igual a tensão, 12 volts. Resistência, 2 ohms. Isso aqui vai dar quanto? Hein? 6 amperes. 6 amperes. É 6 amperes está entrando aonde? No circuito. Certo? Bom, aqui eu tenho 6 amperes. Só que nesse nó vai descer uma corrente aqui e vai descer uma corrente aqui. As duas vão se somar e nós vamos ter de volta ao polo negativo a corrente. Bom, como é que eu vou achar a corrente de R1? Se eu tenho duas variáveis, eu posso achar a terceira. Eu tenho a tensão aqui em cima, que eu falei antes que era 12 volts, e tenho a resistência. Então, a corrente em R1 será 12 volts dividido por quanto? Por 6 ohms. Quanto vai dar? 2 amperes. Bom, se chega aqui, então aqui eu tenho 2 amperes. Se chega aqui 6, desce 2, quanto é que vai sobrar para cá? Vai sobrar 4 amperes. Vamos verificar, para ver se é 4 mesmo? Olha só, e 2? 12 volts dividido por quanto? 3 ohms. Isso aí vai dar quanto? 12 por 3, 4 amperes. 2 mais 4, 6. É a corrente que vai chegar no polo negativo que saiu do polo positivo. Não é tranquilo? Fácil, né? É só memorizar essas equações, essas relações. Resistência total é o inverso das resistências, a soma do inverso da resistência, ou a divisão do produto pela soma. As tensões são iguais, eu mostrei aqui no voltímetro. Essa tensão aqui é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa. Quantos resistores eu quiser colocar. E a corrente, ela vai dividir. Eu dei o exemplo do rio, né? Do caminho do rio. Então aqui vai chegar 6, vai descer 2, vai seguir quanto? Se chega a 6 no nó, desce 2, passa 4 para lá. O 4 amperes, somado com esses 2, vai dar os 6. Tranquilo? Eu acho que é bem fácil resolver isso. Claro, para mim é bem fácil. Para alguns, não vai ser muito fácil, mas com um pouco de persistência e determinação, vocês conseguem. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar resistores em série paralela. E vamos ver como isso vai
atuar junto sério e o paralelo. Nós vamos calcular corrente, tensão e resistência total. Certo? Um abraço, fiquem na paz e estudem.